Boa noite, pessoal. Galerinha da segunda série, Colégio Encanto, que é o professor Djalminha, professor Djalma Neto. Estamos aqui para completar nossa aula de morfologia vegetal, número 3. Já vimos as duas partes anteriores, já vimos folha e flor, já vimos fruto e semente. E agora nós estamos vendo parte de raiz e caule, ok? Trabalhar. A gente chama de anatofisiologia vegetal. Só para a gente relembrar, é igual a criancinha. Eu adoro isso aqui. Quando a gente falar de órgãos vegetativos, né, são aqueles órgãos que dão origem às partes mais abundantes da planta, no caso. As partes que sustentam a planta, né, como a raiz, o caule e as folhas. E a parte reprodutiva são as flores que originam e os frutos e sementes são originados das flores, né? Como o desenho está mostrando aí. No vegetal superior, as angiospermas são os grupos mais evoluídos de vegetais e eles são os únicos vegetais, é o único grupo, angiosperma é o único grupo da natureza de vegetais que, possui todas as estruturas vegetais, anatômicas, morfológicas. As angiospermas e as gimnospermas, elas são fanerógamas. Mas a diferença entre as duas é que as gimnospermas não têm fruto, a semente é nua. Então, quem tem todas as estruturas vegetais são as angiospermas, né? Raiz, caule, folha, flor, fruto e semente. Certo? Está aí uma representação, a planta, com todas as partes. Aqui é só uma classificação que eles chamam de arbustos, herbáceas e arbóreas. Né? Como se fosse arbustos são plantas menores, herbáceas são plantas rasteiras, como capim, grama, as ervas, e arbóreas são árvores, de pequeno e grande porte. Ok? Em seguida, aqui é só para a gente relembrar coisas do 7º ano. Morfologia vegetal. Hoje a gente vai trabalhar a parte dos caules e raiz e caules. Vai ser bem legal. Eu estou gravando aqui no domingo, mas faz parte da nossa brincadeira. Revoar, levoar, levoar, levoar. As angiospermas são plantas mais evoluídas, como eu acabei de falar há pouco tempo, e complexas da Terra. Tem raiz, caule, folhas, órgãos de vida vegetativa, e na época da reprodução produzem flores, frutos e sementes. Isso a gente já viu. Né? Aí a relação, como a gente vai falar muito da raiz, que absorve água do solo e sais minerais e manda para as outras partes, pelo caule. Então, aí eu estou mostrando só a relação hídrica. Hídrica tem a ver com água na estrutura da planta, né? A água ela é absorvida aqui embaixo pelas raízes, né? E é mandada para as folhas. E lá, as folhas produzem o alimento, que é, através da fotossíntese, absorve gás carbônico e ainda libera água também. Isso aí é a estrutura aí 7º ano a gente já viu. Os fenômenos relacionados com a água da planta. Nós temos a transpiração, a absorção e transporte de água, transporte de açúcares dissolvidos em água, a nutrição mineral, os minerais são dissolvidos em água, os pigmentos que dão as partes da planta, depende da água, o crescimento e desenvolvimento, os hormônios, tudo isso, né? Tudo depende da água, morfogênese, no caso, morfo vem de forma, foto vem de luz, né? Produção de parte da planta através do estímulo luminoso. E o periodismo, a planta também depende da água para se orientar através do sol. E a germinação da semente depende de água, principalmente para nascer uma nova planta, a partir da semente. Né? Isso aí é muito interessante. E são processos que a gente vai depois usar nas atividades. Certo? Aí tem a transpiração, fenômenos relacionados com a água. Aqui eu falei fenômenos hídricos, vamos lá, fenômenos, eu falei,
Aí tem algumas estruturas, né, relacionadas com a folha, que a gente já falou, que é a transpiração, que é a evaporação de água para o ar, diminuindo o potencial hídrico da folha. Certo? Tem a coesão das moléculas, a coluna de água nos tecidos que transportam, né? São os vasos que transportam a água e os nutrientes, é mantido por coesão das moléculas de água nos elementos dos vasos. É aquela história do... Lá atrás a gente estudou de capilaridade. A água, como é que a água vai contra a gravidade da raiz até lá em cima? Exatamente a coesão. Uma molécula de água ela atrai a outra, é como se elas puxassem como um cordãozinho. Uma puxando a outra, vai subindo pelas paredes dos capilares, são os vasos, xilema e floema. Lá no final vocês vão saber um pouquinho mais. O que mais? Tensão superficial da água. Baixa potência hídrica na raiz provoca a entrada de água do solo. É como se ela sugasse a água do solo, que se desloca por osmose, aquele processo de passagem de água de onde tem menos soluto para onde tem mais soluto. É o contrário do soluto, que lá de onde tem mais, né, para menos. E até a medula das plantas. Essa teoria é chamada de teoria de Dickson. Ou coesão, tensão, transpiração. Aí vem, sim, eu falei no final, mas já está aqui, xilema, o lenho. Alguns vão encontrar em livros com o nome de lenho, mas o nome mais comum é xilema. O xilema vem rapidamente, leva a seiva bruta no sentido ascendente, é interno, lignificado, túbulos traqueídeos de elementos reformados. É antiga essa minha música. Condução da seiva bruta. O xilema, ele leva a seiva bruta da raiz para as folhas. Seiva bruta é o que? Nada mais. Água e sais minerais. Certo? Vai da raiz para as folhas. Aí vem aquela teoria que eu falei há pouco tempo de Dickson, coesão, tensão, transpiração. As folhas exercerem uma força de sucção, elas exercem essa força de sucção, que garante a ascensão de uma coluna de água no interior do xilema. O xilema ele é bem no meio assim da planta, no caule. Ele passa bem no meio, a gente vai mostrar daqui a pouco. O xilema, desde as raízes até as folhas, conforme ocorre a transpiração. O xilema é um tecido morto de condução e sustentação. Na atividade eu vou perguntar, cuidado para relembrar aí, viu? Tá aí o desenho, ó, o esquema. Tá aqui, ó, os traqueídeos são os túbulos que estão no xilema. Como se fossem canudinhos. Ele é todo formado por canudinhos. Aqui é um tecido só. Que é mostrando ele por dentro também. Aí nós vamos entrar hoje é a aula de raiz e caule. Então, que é a raiz, né? Que é a raiz. A raiz é a estrutura radicular de uma planta. É aquela estrutura que auxilia a planta na absorção de água e sais minerais, armazenamento e outras situações. Certo? A raiz é uma parte muito importante da planta. A planta sem raiz ela não consegue trabalhar e iniciar. Tanto que uma semente, uma sementinha, depois se você botar aquele experimentozinho, quem quiser fazer, ganha um ponto extra, viu? Pega o algodão molhado, coloca alguns grãozinhos de feijão dentro do algodão, molhadinho, e envolve ele por dia. Deixa no localzinho, dentro de um pirizinho, de alguma coisa, e todo dia você vai lá olhar. Vai chegar um momento que esse feijão ele vai estar saindo de um lado uma raiz e de outro lado duas folhinhas. Normalmente, a gente já, como é que se a planta precisa da raiz para sobreviver e da folha? Antes disso, como é que ela sobrevive pela semente? O brotozinho. Exatamente. A semente ela já contém nutrientes que vai ajudar no início a que a planta ela use essa energia, forneça essa energia para que consiga produzir sua primeira raiz e suas folhas. A partir daí, a raiz começa a retirar água e sais minerais, que ela vai usar para as folhas, e manda lá para as folhas. Aí essas folhinhas novas, duas folhinhas que tem lá, acho que todo mundo já viu isso, né? Essa folha, ela começa a produzir seu alimento através da fotossíntese, como a gente já estudou na primeira aula de morfologia. Né? Então, a raiz ela tem função de quê? É uma função só? Não. Mas vamos lá.
Ela promove a fixação do vegetal ao solo. Imagine locais que têm dunas. As dunas, elas são móveis. Onde o vento sopra a areia, essa areia vai. Né? Mas tem locais que têm plantas. Quando você tem plantas nas dunas ou num morro, aí o que acontece? As raízes seguram o morro, fixa a planta ao solo. Quando você desmata em um local de morro e chove e acontece aquele desmoronamento, é por culpa disso. Se tivesse vegetação no lugar, essa vegetação ela sustentava o morro e a terra não caía. Certo? Na primeira função de raiz é fixar a planta ao solo. Segunda, é importantíssima, é absorver água e sais minerais do solo, principalmente os sais minerais mais comuns. A pizza que a planta mais gosta é o nitrato. São sais de nitrogênio. Tem outros que são tóxicos. Nitrito é tóxico. A planta não gosta, porque pode destruí-la, matá-la. E animais também, nitrito. O nitrato para a gente é tóxico, mas para a planta é uma pizza. Certo? Terceira, condução do material absorvido e o acúmulo de diversos tipos de substâncias de reserva. A raiz também armazena a substância nutritiva. Tem raiz, por exemplo, a batata doce. Ela é uma raiz que armazena amido. Então, ela é muito importante. Viu? Também é outra função da raiz. Então, as 4 funções da raiz, vamos lá. Fixar a planta ao solo, absorver água e sais minerais, conduzir o material absorvido até chegar no caule e acumular reserva de energia através de material nutritivo. É um desenho, né? Uma foto de uma planta, de uma árvore angiosperma com muitas raízes. Imagem do professor Alexandre, meu amigo. Aí, raiz, a gente tem livro que coloca como regiões, outros colocam como partes, tudo bem. Quando você ouvir falar a palavra colo, você vai ver aqui e vai ver no caule. Por quê? Colo é a região de transição. É aquela região que está entre o caule e a raiz. A partir do colo, para cima é caule, para baixo é raiz. Nós temos a zona suberosa, ou de ramificação. É a mais velha, a primeira que nasce. Ela é impermeável à água. De onde nascem as raízes laterais. É nela que saem outras raízes. Nós temos aí, até dá para ver um monte de pelos, né? Pelos absorventes. É a zona pilífera. Como o nome está dizendo, pelo absorvente, ela também é chamada de zona de absorção. A epiderme cheia de pelos aumenta a superfície de contato com o solo, favorecendo a absorção de água e sais minerais. Logo depois, aqui embaixo, nós temos a zona lisa. Essa zona é responsável pelo crescimento primário da raiz, é onde a raiz começa a crescer. Na sua extremidade, estão tecidos como os meristemas, tecido muito importante para a raiz. É o tecido de multiplicação, certo? E a coifa, o calíptra, que é a pontinha da raiz, que é a estrutura que recobre essa ponta e protege a raiz enquanto abre caminho pelo solo. Se não tivesse a coifa, ela não conseguia abrir caminho, né, no solo, certo? E a zona suberosa lá em cima, só para relembrar, aí não falou, mas ela também é uma zona que ela engrossa, que ela é armazenadora de substância nutritiva. Aí é um esquema de os 3 tipos básicos de raiz, né? Já sabemos que raízes, elas são... a maioria das raízes são subterrâneas, embaixo do solo. A maioria dos caules são aéreos. Aéreo quer dizer que cresce acima do solo. Então, aqui nós temos os 3 básicos tipos de raízes. Uma subterrânea, aqui tem uma raiz principal mais grossa, e a partir dela surgem raízes secundárias. São raízes laterais. Aqui no meio nós temos raízes aquáticas, são aquelas que crescem dentro da água. Algumas, elas vão lá para o fundo do substrato e ficam fixas no fundo da lagoa, do lago, do for. Mas algumas, elas são soltas, como, por exemplo, o aguapé. O aguapé ele tem raízes soltas. Então, a água de um rio, por exemplo, leva sempre para algum lugar essas plantas. Enquanto que a Vitória régia ela é presa no fundo pela raiz.
Então, ela não sai. Ela vai para um lado, para o outro, mas não sai, porque ela fica dentro da água e fica presa no fundo. E aqui nós temos raízes aéreas, que crescem acima do solo. A maioria delas cresce como raízes trepadeiras. Trepadores, cresce sobre outras plantas. Né? Mas nós temos dois tipos básicos de raiz. Nós temos a raiz axial ou pivotante, é aquela que tem uma raiz principal, essa aqui, ó, mais grossa, e dela parte outras raízes laterais, mais finas. É típica em dicotiledôneas, os feijões, por exemplo. Pé de feijão, quando tu arranca o pé de feijão, você vê logo de cara que ele tem uma raiz principal e várias raízes a partir dele. E nós temos aqui, ó, desse lado, a raiz fasciculada ou encabeleira. Anotem aí, viu? Fasciculada recebe o nome também de raiz encabeleira, parece a cabeleira de um palhaço. Porque ela não tem um eixo principal, ela não tem uma raiz principal. Todas as raízes, elas crescem como cabelos, assim, por um canto só. Né? Crescem igualmente. Algumas ficam na superfície, né? Aproveitando a água das chuvas passageiras. Tipicamente monocotiledônea, milho, capim, é tudo assim. Quando tu pega o pé de capim que você arranca, né, e faz balança assim, fica só as cabeleirazinhas. É uma raiz em cabeleira ou fasciculada. Aí tem alguns tipos especiais de raiz, certo? São raízes secundárias, funções diferentes. Por exemplo, as raízes tuberosas. Lá na frente vai ter uma atividade que a gente vai fazer sobre raízes ou partes da planta. Raiz, caule, folha, flor, fruto, semente. Quais as partes da planta que a gente come. Então, algumas raízes são tuberosas, armazenam substância nutritiva. Aí o que eu posso dizer sobre a raiz tuberosa? Espessa, né? Devido ao acúmulo grosso. Espessa quer dizer grosso. Elas são grossas devido ao acúmulo de substância nutritiva. Né? Ela é axial, tem uma principal, né? E quando a reserva é acumulada somente em um eixo principal, no meio, por exemplo, a cenoura, o nabo e o rabanete. Ela tem raiz secundária, mas a principal é que armazena substância nutritiva, como a cenoura. Né? Quem já pegou uma cenoura bem arrancada logo na hora, ela tem. A principal é que guarda material nutritivo, e a partir dela ainda tem as raizinhas secundárias. E tem fasciculada também, quando a reserva também fica acumulada em raízes secundárias. Por exemplo, quando você vê um monte de macaxeira, mandioca, dália, batata doce, né? Tudo isso aí elas são formadas em raízes secundárias. No caso, não na principal. Ok? Algumas raízes são suportes ou de cintamento. São raízes que elas saem lateralmente, né? Principalmente em plantas de mangue. Né? Elas, ou escoras ou suportes, elas saem lateralmente ao caule, porque o solo ele é meio mole. Então, para a planta não virar de lado, aí ela tem essas raízes secundárias, chamadas de raízes suportes ou escoras, ou também de cintamento. As raízes da figueira, aí tem um pé de figueira aqui, ó, são raízes tabulares, parecem umas tábuas. Exatamente porque a planta, o vegetal ele é comprido, longo, então para evitar ele pender para os lados, aí ele tem várias raízes em forma como se fosse um foguete. Tem várias aquela bordinha do foguete em forma de tábua, por isso que o nome é tabular. Exatamente para aumentar a sustentação do caule alto e grosso. Aí temos o rizoma. Daqui a pouco, o rizoma, no caso, ele fica aí debaixo do solo. A gente fala daqui a pouco da palavra rizoma. Existem raízes especiais chamadas de austórios ou sugadoras, como o nome está dizendo. Essas raízes especiais elas têm forma de agulha. Então, elas penetram no outro vegetal. Elas são parasitas ou semiparasitas e sugam ou a seiva bruta ou a seiva elaborada do vegetal, né? Aí está dizendo, está mostrando aí, vamos ver, cipó chumbo. De plantas parasitas, elas penetram no solo, ou no caule de uma outra planta e podem estabelecer o contato com aqueles vasos que eu falei, o lenho ou xilema, de onde sugam a seiva bruta, certo? Nesse caso, a planta é chamada de semiparasita.
Quando ela pega só a seiva bruta, quer dizer que ela ainda tem folhas para realizar fotossíntese, como, por exemplo, a erva de passarinho. Cai muito em atividades e provas. As duas plantas, para vocês não confundirem. A erva de passarinho, ela é semi-parasita, ela pega só a seiva bruta, mas ela consegue fabricar com a seiva bruta a seiva elaborada através da fotossíntese. Aí vem, em outro caso, no caso dessa raiz austória ou sugadora, ela atinge o floema e passa a retirar a seiva elaborada, que é glicose, alimento. Então, ela não tem folha para realizar a fotossíntese. Ela faz o quê? Ela já pega, ela já rouba a seiva com glicose, que é alimento, nutriente, da planta, da planta hospedeira. E mais conhecido, a gente chama essas plantas de holoparasitas. São parasitas completos, cipó-chumbo. Ele não tem folhas normais para realizar a fotossíntese, então ele rouba diretamente a seiva elaborada com glicose. E a erva de passarinho, ela é semi-parasita, ela rouba a seiva bruta para fabricar a seiva elaborada nela mesma. Show de bola. Nós temos algumas raízes que elas crescem em volta de outras plantas e, infelizmente, elas têm a capacidade de arrochar, apertar essa outra planta até matar, sufocando. Então, são chamadas elas de estrangulantes, certo? Raiz que se enrola nas árvores, que lhe serve de suporte, provocando posteriormente o estrangulamento delas. O exemplo mais comum, o nome já está dizendo tudo, ó. Cipó mata-pau, é o ficus. Né? Aí está mostrando uma planta, com todas as suas partes. Está mostrando os vasos. Anatomia, a raiz pode ser dividida em 3 regiões. A epiderme, que é a parte mais de fora, a casca, córtex e cilindro central. Ou cilindro vascular. Isso é mais comum e vocês vão fazer um pouco na atividade depois. E mais uma coisa, mostrando aí os vasos internos, o xilema, que leva a seiva bruta. Aqui, ó, a seiva bruta da raiz, ó, até o caule. E o floema, que é mais por fora, que é mais essa parte que está mais por fora, que é o floema. Ele leva a seiva elaborada de cima para baixo. Epiderme com pelos absorventes. Como a gente falou, a raiz ela tem alguns pelos absorventes. As plantas terrestres retiram a água do solo através do sistema radicular de raízes, pelos absorventes. Por osmose e sais minerais por difusão e transporte ativo das células epidérmicas. A gente viu no primeiro ano esses 3 processos aí. A coifa, o calíptra, é o órgão apical na ponta, apical quer dizer da ponta, como um capuz ou camisinha. Ele participa e protege e reveste o meristema de crescimento da raiz, e impede a invasão de micro-organismos, choques mecânicos. Choque mecânico é ele bater em alguma coisa e se romper. E orienta o tropismo. O tropismo é a atração da raiz em relação ao solo. Show de bola. Mais um pouco de raiz, ó, a raiz principal. Essa raiz aí ela é axial. Ela tem uma raiz principal e a partir dela temos raízes secundárias. E aí tem os pelos aí em volta delas absorventes. Essa é a camada da epiderme mostrando a raiz por fora, o córtex e a medula mais interna. No meio nós temos o periciclo, porção cilíndrica, dos vasos, compreendida entre os tecidos vasculares e a endoderme, formadora das raízes laterais. A partir daí que nascem as raízes laterais. A zona cortical é principalmente constituída por células parenquimatosas, que são separadas por espaços de vários tamanhos. Aqui as células, ó, e que se desenvolvem durante o crescimento inicial da raiz, adaptadas essas células a respirarem. Aí vem o córtex, que auxilia na condução da água e dos minerais, e ela dissolve, auxilia na condução, desculpa que eu estou olhando para a vovó aqui, condução de água e minerais dissolvidos através da raiz, desde a epiderme até o xilema, e armazena várias moléculas
translocadas, que trouxeram de lá, da raiz. A endoderme ocorre de maneira diferente nas monoidicotiledôneas, sendo nas monocotiledôneas em forma de U e nas dicotiledôneas sob a forma de pontuações, denominadas pontuações de Caspary. Entramos no caule, a parte que eu mais gosto. Bem, o colo para baixo é raiz, para cima é caule. Aí o caule ele suporta as folhas, flores, frutos. É legal, né? A gente diz que essa função é primeira função do caule, sustentar a planta. Sustentar a planta. O peso de tudo que a planta tem. Raiz, caule, folha, flor, fruto, semente, tudo que tiver na planta é o caule que tem esse poder de sustentar. E através dele também é a circulação das seivas. Através do xilema e floema. A seiva bruta da raiz para as folhas e a seiva elaborada das folhas para toda a planta. Na sua organização, apresenta nós, entrenós e gomos laterais. A gente chama de gemas. Estes podem se desenvolver originando ramos com folhas e flores. As gemas, vamos falar já, elas dão origem. Nós temos uma gema apical no alto, que dá origem aos ramos de cima, e nós temos gemas laterais, que dão origem aos ramos laterais. Algumas plantas, que a gente vai ver, como o coqueiro, por exemplo, ele não tem ramos laterais, só tem ramos apicais, que dá origem só àquela parte de cima. Tá aí, ó. Uma gema terminal, ou apical, aqui na pontinha, que vai dar origem ao ramo de cima. E nós temos gemas laterais, que vão dar origem aos ramos laterais. Aqui, ó. Que é uma gema. Gemas são células embrionárias, do embrião, típicas do caule. Aqui eu estou mostrando 2 brotinhos, que estão dando origem, vão dar origem a um grupo de regiões da planta, e aqui eu tenho uma batata doce. Não, uma batata inglesa. Curiosidade, a batata doce ela é uma raiz tuberosa. E a batata inglesa, que é essa que está mostrando aí, ela é uma batata... Desculpa. Ela é um caule tubérculo subterrâneo. Eu disse que os caules, a maioria deles são aéreos, acima do solo. Mas a batata doce, ela é uma raiz, e a batata inglesa, ela é um caule do tipo subterrâneo tubérculo. Se você já pegou uma batatinha, batata inglesa, essa aqui é de frita, que faz batata frita, você já deve ter visto que ela é cheia de olhinho. Cada olhinho daquele é uma gema. Se você plantasse, ela ia gerar galhos, ramos, a partir dali. Numa boa. Ok? Aqui nesse exemplo também, a gema apical é da ponta, lá em cima, as gemas laterais, aí tem o nó e o entrenó. Já viram cana-de-açúcar? Pronto. Tem aquele nozinho, pronto. O nó, a parte mais fininha é um nó. Entre um nó e outro, nós chamamos de região de entrenó. Entrenós. E no nó é onde saem as geminhas laterais. Numa planta que você não vê muito os nós entre nós, mas você sabe que o ramo está saindo, você sabe que ali tem um nó. Bem legal. Aí vem os caules, tipos de caules. Nós temos caules. A maioria dos caules eles são aéreos, aéreos. Alguns caules são subterrâneos e alguns caules são aquáticos. Aí eu comecei aqui logo pelos caules aquáticos. Eles seguem a mesma classificação dos terrestres, independente de serem caules enterrados em substrato ou flutuantes. Como eu falei, a Vitória régia, ela tem um caule dentro da água que se prende lá no fundo da lagoa do rio por raízes. Mas é um caule aquático, está dentro da água, é aquático. E temos o aguapé, por exemplo, que ele fica dentro da água, só que ele fica flutuando, a planta é levada para onde a água mandar. Cocoá. Show! Vamos lá. Aí nós vamos ver agora os caules aéreos. Aéreo quer dizer o quê? Caules que crescem acima do solo. Alguns são eretos, crescem em pé. Alguns são rastejantes, que crescem sobre o solo. E alguns são trepadores, crescem sobre outras plantas. Ou sobre substrato, paredes, muros, cercas. Aí, como eu tinha falado há pouco tempo do milho, o bambu, a taquara, a cana-de-açúcar,
Tem um caule aéreo e ereto, cresce em pé. Só que é do tipo colmo, onde o nó e o entrenó a gente consegue ver bem destacado aqui, ó. Aqui o nó no meio, onde tem o ramo, e o entrenó. Outro nó. Aqui a mesma coisa é o milho. Né? Colmo. Então, não vamos esquecer, não. Aqui nós temos haste, caule aéreo, ereto, do tipo haste. O caule do feijoeiro, o caule do alface, é um caule que é flexível, mole. Então, esse caule é do tipo haste. Caule aéreo, aí vem os aéreos, agora não mais eretos. Daqui a pouco tem outro ereto aí que eu vou falar. Mas aqui é o rastejante, cresce sobre o solo. Né? Alguns são chamados de estolhos ou estolão, como, por exemplo, o pé de morango. Ele cresce, né, em cima do solo com as raízes fincadas nesse solo aí. O qual ele precisa conseguir forte maçoar. Vitória! Os caules aéreos, esse slide já para estar lá no início, né? Eretos, rastejantes, trepadores, já falamos. Caules trepadores aéreos. São de quê? Eles podem ser, são aqueles que crescem sobre outras plantas, né? Como, por exemplo, o feijão e a parreira de chuchu. Um é não volúvel, o outro é volúvel. Aí vem os caules de dicotiledôneas, estruturas secundárias. Nos caules jovens, se encontra o cilindro central, que também tinha lá na raiz, onde o xilema e o floema estão agrupados em cordões, feixes, né? Concêntricos, tudo na mesma posição. Com disposição típica. Isso aí é besteira, mas a gente vai passando. Mais uma vez, a mesma estrutura. No meio nós temos a estrutura secundária, que é originária a partir da primária. A epiderme é uma estrutura mais externa do caule, isso aí vocês vão estudar depois, certo? Estruturas de monodicotiledônia, o caule ele encorte aí para vocês verem, o xilema, o floema, os tecidos. Né? O caule suporta, assim, já falamos, as folhas, flores, frutos, e através dele circula a seiva. Já falamos esse quadro de novo. Está de novo, está repetindo. Aí nós temos os caules subterrâneos, que crescem embaixo da terra. Eles podem ser de 3 tipos: rizomas, tubérculos e bulbos. Mais uma vez a estrutura primária, a gema que a gente já falou, gema lateral. Aqui é uma cactácea, né? Uma palma. Ela está nascendo com alguns ramos laterais, ó, outras folhas. Certo? Localização da gema está no nó, sempre no nó. Gema terminal é aquela. Sim, gema terminal é aquela que está no alto, é que forma os galhos de cima. E a gema lateral forma os galhos laterais. Certo? Gema constituída pelo ponto vegetativo, região do meristema. Meristema é o tecido de crescimento da planta. Né? Variam quanto à localização, situação, natureza, atividade, formato, disposição e agrupamento. Mais uma vez, a classificação completa agora para vocês, né, dos caules aéreos. Aéreos podem ser eretos, trepadores e rastejantes. Eu não tinha falado dos eretos. Tronco é o mais comum deles. É o caule das árvores, grosso, né, lenhoso. Eles engrossam. Mangueira, por exemplo. Né, cajueiro. Haste, eu já falei, que é o caule das ervas, né, verde, mole e fino. Couve, feijoeiro, cravo e salsinha. Nós temos o caule do tipo stipe, são caules das palmeiras. Ele só tem ramos em cima, né? Ele é cilíndrico, comprido. A palmeira mais conhecida é o coqueiro. O açaizeiro, o dendezeiro, o pé de açaizeiro, tudo isso aí são palmeiras, viu? Todo coqueiro é uma palmeira, mas nem toda palmeira é um coqueiro. Guarda isso aí, que lá na frente a gente vai estudar isso aí. Certo? São chamados de stipes ou stipte. O nome mais comum é stipe. Certo? O colmo, já vimos, o bambu, a cana-de-açúcar, é um caule de gramínea dividido em gomos. Aí temos os trepadores, que podem ser sarmentosos, que se agarram por gavinhas. Gavinhas são folhas em forma de ganchinhos, como o chuchu. E volúvel, que se enrola em um suporte. Ela mesma se enrola, o caule, né, da planta. Se enrola. Como o lúpulo.
E rastejante, nós temos o estolão, rastejante com o pé de morango, morangueiro. Rasteja que vai acima, né? Que vai se alastrando pelo chão. Ele vai seguindo, rastejando. E os subterrâneos, rizoma. Caule subterrâneo encontrado nas bananeiras, samambaias e outros vegetais. Gengibre, por exemplo. O gengibre, o caule dele está debaixo do solo. A curiosidade maior sobre rizoma é a bananeira. Aquele tronco da bananeira que você vê verde, que dá os cachos de banana, aquilo ali é um galho que veio de um nó que estava lá dentro do solo. Então, o pé de banana, a bananeira em si mesmo, ela fica debaixo do solo. Então, ela não é aquele tronco, né? Ok? Aí nós temos os tubérculos, a batata inglesa, a batatinha que a gente frita, compra batata frita, ela é um caule, a batata doce é uma raiz. Cuidado, viu, gente? É uma pegadinha que nós temos aí. E o bulbo é um caule em forma de prato, achatado. Apresenta folhas que se sobrepõem umas às outras. E a parte comestível são folhas. Cebola, alho, tulipa, lírio, açafrão. Então, o que você come na cebola, o dentro do alho, aquela parte são folhas. E o caule, ele é embaixo, ele tem, é um subterrâneo, ele fica embaixo da terra, ele tem a forma de um prato. Acho que o nome é bulbo. E as aquáticas, a gente já falou delas, né? Aéreas, subterrâneas e aquáticas, já falei. Podemos classificar os caules quanto hábitat, caules quanto a ramificação monopodial, né? E simpodial. Aquele que tem só ramos em cima, só em um ponto, monopodial. E que nós temos espalhados pelo caule inteiro, simpodial. Características dos caules. Geotropismo negativo, né? Ele vai contra... O caule cresce inversamente proporcional à distância do solo. Ele foge do solo. A raiz ela é geotropismo positivo. Ela cresce para dentro do solo. Ela vai atrás do solo. O caule não, ao contrário. Consiste em 3 sistemas de tecido: derme, vascular e fundamental. Ele é constituído por nós, entrenós e gemas, né? Aí são os tecidos que a gente falou há pouco tempo. A casca é formada por um suber, um felogênio e o feloderme. O cilindro central pelo floema, câmbio e xilema. Aí é uma fotomicrografia de uma estrutura primária de caule. Aí o que é aqueles caules troncos grossos que eu falei, ereto, aéreo e tronco. Aéreo, ereto, estipe, coqueiros, palmeiras. Cladódio é um caule suculento, adaptado a ambientes secos, pouca água. Eles perdem as folhas, né, transformando elas em espinhos para protegê-los e não perde muita água. E o próprio caule realiza fotossíntese. São as cactáceas. Realizam a fotossíntese porque eles são verdes, tem a clorofila. Então também é a função do caule, secundária, claro, mas é a função do caule realizar a fotossíntese em plantas de deserto, plantas da família das cactáceas. E esse caule que tem essa estrutura e armazena água internamente são chamados de cladódios. Todas as cactáceas elas são cladódios, caules assim. E rizomas crescem embaixo da terra. A gente pensa que a parte de fora é que é o caule, mas não, o caule está dentro da terra, com a bananeira. Aqui nós temos os bulbos, a cebola, o alho, o prato está embaixo. Aquela parte da raiz, que a gente vê na cebola. Os tubérculos, as batatas inglesas, são caules de tubérculo. Estrutura que já falamos, a casca, o cilindro central do caule, as camadas, como é que são formadas. Você corta um tronco, tem as camadas aí, tempo de vida, né? Existe uma ciência que chama dendrologia, que estuda, dendro vem de árvore, estuda as árvores, madeira, né? Mais uma vez, ó, a camada mais por fora é o suber, depois vem a camada vermelha aí, que é o felogênio, depois vem o feloderme, floema, câmbio e xilema, todas elas. E lá dentro é onde cresce a planta. Aí a dendrologia que eu falei, né? Se você cortar um tronco, vai saber quantos anos tem aquela planta, só é você olhar os anéis internos dela. Por exemplo, o primeiro ano ele está ali dentro, ó, de crescimento. A época chuvosa vem logo depois.
Tem uma época seca menor e depois vem as cicatrizes de incêndio, se houver. Ele sabe tudo. E nós temos um instrumento chamado de trado ou sonda de Presley, né? Ele é inserido no tronco, o mais próximo possível da base, e até que atinja a medula da planta, ele é enfiado lá dentro do tronco. A ferramenta, ela permite a retirada de um filete de árvore em forma de cilindro. Nele é que são contados os anéis. Observando um disco de uma árvore, dá para notar que a contagem pode ser feita da mesma forma em ambos os recortes. Em algumas árvores, cujo tronco não é circular, pode ser mais difícil chegar à medula. Vários filetes podem ser retirados até que o centro seja encontrado. Aí eu tirei da super interessante, só para a gente conhecer, né? Não é cobrado, mas é para a gente saber como é que encontra. A gente pode perguntar aí como é que sabe com a árvore de tantos anos. Né? Existem algumas adaptações, e uma das que eu mais conheço, que eu falei há pouco tempo nas plantas cactáceas, são os espinhos. Cuidado que, por exemplo, espinhos são gemas desenvolvidas com função de proteção contra predadores. Por exemplo, pé de limão, limoeiro, pé de laranja. Não deve ser confundido com acúlios das rosas. As rosas, elas têm acúlios. São outras estruturas que eram folhas, no caso. A rosa, o juá, o juazeiro, né, o pé de juá, e a paineira, são meras formações da epiderme, sem vascularização, geralmente sem posição definida no caule. Cuidado, acúlio é uma coisa, espinho é outra. Mas aí foi uma atividade mental para vocês encerrar o assunto, comparar e classificar plantas. Se vocês vão procurar um local, ou então um vídeo, algum lugar que você veja, ou procure uma imagem que seja bem florida, com muitas flores, no jardim. Né? Essa que eu estou mostrando a vocês aqui pode ser usada? Pode. Né? Lá nos slides você pode pegar essa imagem e usar. A imagem mostra um jardim existente perto da escola da turma de amigos do Alfa. Vamos lá. Visite um jardim, não vamos poder visitar, né? Mas vocês podem pegar o vídeo, ou o vídeo de jardim, ou imagens, ou observe uma fotografia e responda. As plantas são todas iguais, têm todo o mesmo tamanho, todas têm o mesmo tamanho, todas as plantas têm folhas e flores, as folhas das plantas parecem ser todas da mesma forma. De que cor são as flores? Isso aí vocês vão fazer a atividade do dia. Uma das atividades do dia, vocês vão fazer isso aí no caderno até meio-dia. Certo? Vou passar isso aí para o caderno. É uma das atividades de hoje. Vamos fazer a questão 1. E temos esses exercícios de fixação aí. Vocês vão passar para o caderno e responder e mandar a foto lá para o Classroom na atividade desse dia, de hoje. Vocês têm até meio-dia para responder. Eu dei umas dicas daqui, as plantas na nossa alimentação. Algumas partes das plantas a gente come. Então, vai ter atividades que a gente vai usar. Que parte dessa planta a gente vai utilizar como alimento? Por exemplo, a parte comestível da cenoura, da beterraba, assim como a batata doce, é a raiz. Todas acumulam reserva, sob a forma de açúcar. Outras raízes comestíveis, rabanete e nabo. Mas nós temos folhas que a gente come, como alface. Nós temos frutos que a gente come. Alguns a gente pensa que é fruto, mas é um pseudofruto. Então, algumas atividades vai precisar aí. A batata inglesa, como eu falei, ela é um caule subterrâneo, tubérculo. A batata doce está ali, é uma raiz tuberosa. Continua aqui a atividade de fixação. Alguns exercícios de marcar, vão passar para o caderno também, responder por completo aqui também essa questão, certo? E a gente encerra aqui. Se vocês estão assistindo, é porque já abriram o vídeo para a aula às 7 horas da manhã. Vocês têm até meio-dia para entregar essa atividade. Não mandem nada pelo meu WhatsApp. Meu celular não suporta mais vídeos e fotos. Por favor, não mandem. Mandem meu Classroom, certo? Acordem cedo para fazer a atividade. Não aceite desculpinha de que a internet quebrou, ou meu celular explodiu, apareceu um chifre na minha testa. Nada disso. Então, acordem cedo para dar tempo de fazer toda a atividade. Ok? Até mais ver. Que Deus abençoe a todos vocês.